Queridos irmãos e amigos, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais uma live aqui, Igreja Presbiteriana de Sertânia, Alto Sertão de Pernambuco, Sertão do Pajeú, Pernambuco, Brasil. Nós estamos aqui mais uma vez para levarmos até você a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. Pedimos desculpa pelo atraso aí, mas tivemos algumas dificuldades aqui no acesso. Mas estamos aqui, né? Vamos iniciar daqui a pouquinho. Estamos saudando a vocês, dando as boas-vindas. Que Deus nessa noite, mais uma vez, seja conosco, nos abençoe, nos dê a paz e que a sua santa palavra nos edifique, né? Nós temos irmãos já aí conosco, inclusive o reverendo Rivaldo, lá nosso irmão, companheiro de ministério lá da Segunda Igreja Presbiteriana em Patos. Daqui a pouquinho ele estará aqui ministrando a palavra do Senhor ao nosso coração, né? O presbítero Aguinaldo, daqui a pouquinho conosco, também ministrando os louvores ao Senhor nosso Deus. Cremos, irmãos, que será mais uma noite de bênção para nós, noite de crescimento, de edificação espiritual na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus fale profundamente conosco através dos louvores, através da mensagem do Senhor nosso Deus, né? Nós vamos aqui adicionar o termos e iniciarmos aqui a nossa live com os louvores a Deus, os louvores ao Senhor que é digno de toda a glória. Meu irmão, graça e paz. Amém. Graças a Muito paz. bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, né? Que Deus seja conosco, nos abençoe, que a palavra fale ao nosso coração, esteja usando também o irmão para ministrar os louvores ao Senhor nesta noite. Nós vamos orar, vamos fazer uma oração e eu vou deixar Aguinaldo à vontade aí para nos conduzir nesse momento, né, de louvor e de adoração ao Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar, nós queremos, ó Deus, te bendizer, porque tu és o nosso Deus. Nós temos o privilégio, ó Deus, de sermos teus filhos, de sermos chamados pelo Senhor a te servirmos, ó Deus, de todo o nosso coração. Aceita, Deus, o nosso louvor, aceita o sacrifício nesta noite, que, de fato, ó Deus, nós possamos ouvir a tua voz, o nosso coração possa ser quebrantado, a nossa vida transformada, e que tudo, ó Deus, que nós façamos aqui seja tão somente, ó Deus, para a honra e para a glória do teu santo, bendito e eterno nome. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Reginaldo, pode ficar à vontade aí para nos conduzir. Amém. Graças e paz, né, a todos os queridos ouvintes, né, que estão conosco nessa noite, né. O nosso desejo é que Deus possa profundamente estar falando nos nossos corações, né. A palavra do Senhor, né, ela é viva, né. Então ela tem sempre uma mensagem para cada um daqueles que a escuta, né. O nosso Deus usa uma única palavra para falar a diversos corações, né, a pessoas diferentes, aquilo que Deus tem de especial para com cada um, né. Então, um dos desejos que nós temos é que nosso Deus possa estar abençoando você, querido ouvinte, né, que desde já se prontificou e está participando conosco. É a palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do verso de número 35, diz o seguinte: Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, a dificuldade, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte, como diz a Escritura Sagrada. Por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Então, em todas essas situações, nós temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Né? Então, essa é uma das certezas que nós temos, que o nosso Deus ele manifesta o amor para com cada um de nós e
em suas mãos está o domínio de toda a nossa vida. Está todas as coisas, né? Então só nos cabe buscar a Deus. Só nos cabe estarmos entrando na presença do Senhor e sabendo que Ele tem o domínio de todas as coisas. Ninguém pode nos arrebatar da mão do nosso Deus e do amor do nosso Deus que foi ministrado a cada um de nós. Eu vou estar iniciando com esse cântico. Quem nos separará do amor de Cristo? Né? Será a tribulação, angústia, perigo, espada. E a certeza que nós temos aqui de que nada pode nos separar do amor que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Deus, porque o amor que está em Jesus Cristo, esse amor que nos foi dado, né, como graça de Deus, né, graça de Deus sobre nossas vidas. Né? A Bíblia vai nos ensinar que nós, apesar de nós merecermos a condenação eterna, o Senhor dispensou sobre nós a sua graça. Né? Ele nos deu vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecado. Né? E hoje, né, nós podemos ouvir a voz de Deus nos chamando para o louvor, nos chamando para a adoração. Né? Então, a palavra do nosso Deus ela é doce. Ela é mais doce do que o mel. Né? Então, o que nós possamos estar, de fato, buscando é nos alimentar dessa palavra. Né? Que ela é a única que é capaz de saciar a nossa fome. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua
tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta, que me alimenta, Senhor. Deus, eu ouço a tua voz chamando meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome, a tua presença é o que eu mais quero ter, a tua presença é o meu maior prazer, te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus que nos sustenta, né? Que nos sustenta apesar da dificuldade, apesar das aflições que nós possamos estar passando nesse momento, que você possa estar passando nesses dias. Saiba que você tem um Deus grandioso, um Deus poderoso, né? Um Deus que cuida de cada um de nós, né? O nosso Deus, ele é incomparável. A gente possa confiar nele, entregar a ele todos os nossos anseios, todas as nossas dificuldades, na certeza de que o nosso Deus, ele não precisa, né, do templo do qual nós visitamos, porque o nosso Deus, ele está em nossos corações. O nosso Deus é onipresente. Talvez nesse tempo de pandemia, muitas vezes nós possamos ter pensado a respeito disso, e a necessidade que temos de ir à casa do Senhor. Mas o mais importante é que nós somos templos do Senhor, e que nós possamos viver dessa forma, sendo o templo do Espírito Santo, né? E acreditando que o nosso Deus, ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo, ele escrevendo as suas cartas, ele afirma a seguinte expressão, que nós precisamos ser cartas vivas, aonde os outros olharem para nós, possam ler, de fato, através do nosso viver, que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Através de nossas vidas, outras pessoas possam olhar para nós, possam ler e dizer que o nosso Deus, ele é Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mão. Eterno, perfeito, princípio e fim,
acima das religiões. Não há nada nos céus, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressão do seu amor incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Amém. Louvado seja nosso Amém. Deus. Glória a Deus, muito bom. Louvores maravilhosos, né? Daqui a pouquinho nós vamos voltar com o presbítero Aguinaldo para fazermos o encerramento, né? Aguinaldo vai acompanhar aí nos bastidores, vai estar conosco. Daqui a pouquinho a gente volta, se Deus nos permitir, para fazer o encerramento, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Amém. Irmãos, vamos agora ouvir a mensagem da palavra de Deus, depois de louvores tão maravilhosos, louvores que sintonizam, né, a nossa alma com Deus, nosso pensamento com Deus, que nos leva à presença do Senhor. Nós vamos ouvir a mensagem da palavra do nosso Deus grandioso. Vamos aqui inserir o reverendo Rivaldo em nossa live. Vamos aguardar aí um pouquinho. Rivaldo, boa noite, graça e paz, em nome de Jesus. Amém, reverendo Aguinaldo. Tudo bem? Graça e paz. Como é que está o irmão? Muito bem, graças a Deus. Estamos aí Graças a Deus, né? em paz. Amém. Amém. O senhor consegue me ver normalmente? Sim, Os irmãos estão me vendo, me ouvindo? som bom, a imagem boa também, tudo ok. Amém, amém. Reverendo Rivaldo, um prazer muito grande, uma honra para nós tê-lo aqui conosco, né? Reverendo Rivaldo, para quem não conhece, é pastor da Segunda Igreja Presbiteriana em Patos, na Paraíba. Né? Nós tivemos o privilégio de nos conhecer no curso de pós-graduação no ano de 2019, ali no SPN, onde formamos, né, uma amizade muito grande. Deus nos abençoou com outros colegas, reverendo Jeremias, reverendo Rivaldo também. E para nós hoje
É uma alegria muito grande. Receba o nosso abraço, reverendo, aí, junto à sua igreja, né, o conselho aqui da Igreja de Sertânia. Receba o nosso abraço e a nossa gratidão aí pela disposição em estar conosco nesta noite. Vou deixar o pastor bem à vontade para falar um pouquinho do ministério aí em Patos e nos trazer a ministração da palavra do Senhor. Amém. Primeiramente, quero saudar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dizer que é uma alegria estar com os irmãos, né? Rever o Aguinaldo, poder falar com o Aguinaldo, como ele falou, nós tivemos momentos bons ali em Recife, no curso de pós-graduação em pregação. Foi muito bom conhecê-lo, foi muito bom tê-lo como irmão, como parceiro, como colega de ministério. Portanto, mando um abraço, né? Lhe dou um abraço em nome da segunda igreja e do conselho da segunda igreja. Tá bom? Um abração a todos os irmãos da igreja de Sertânia, né? E os irmãos de Sertânia estão de parabéns por ter um pastor servo, um homem de Deus, um homem humilde e dedicado à obra do Senhor, que é o reverendo Aguinaldo. Parabéns aí a toda a igreja. Tá? Nós estamos aqui no sertão, né? Como aí também é sertão, né? Já é sertão aí, né? É um portal do sertão, né? Aí nós estamos aqui no sertão da Paraíba, trabalhando, pregando o evangelho, anunciando o Salvador Jesus Cristo ao sertanejo. É uma luta, é um desafio grande, mas Deus tem nos dado graça, Deus tem nos dado o privilégio e a liberdade de pregar a palavra e as pessoas serem alcançadas pelo poder da palavra de Jesus. Amém. Estamos aqui em Patos. Patos, ela é uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes. Nós já temos 3 igrejas presbiterianas, como o Aguinaldo falou, sou pastor da segunda igreja, né? E nós temos a primeira e a terceira igreja presbiteriana aqui em Patos. Uma congregação também já pronta para se tornar igreja, a 4ª igreja. E Deus tem nos dado a graça, né, da expansão do evangelho aqui na cidade de Patos. Portanto, é um desafio, como todo trabalho no sertão, é desafiante, é trabalhoso devido à tradição do sertanejo, à religiosidade romana do sertanejo, mas nós estamos aí, fazendo a obra, como vocês estão aí, para a glória de Deus, né? Caminhando na vontade dele. Muito bem, o desafio hoje é compartilhar a palavra com os irmãos, né? E eu vou pedir aos irmãos para abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 17, de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, 13 a 17. Que diz assim: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Porque o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Muito bem, nós lemos 2 Tessalonicenses 2, 13 a 17. E antes de entrar na exposição, eu gostaria de orar com os irmãos, pedir a direção de Deus e a graça de Deus sobre a vida dos irmãos. Oremos, queridos. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus de graça, de bondade, de amor, de misericórdia. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado por teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Agora, ó Senhor, suplicamos a direção e a ação do teu Espírito, para que a palavra alcance o nosso coração, para que nossa fé seja alimentada e sejamos edificados no Senhor por tua palavra. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos,
nós estamos passando um momento difícil, né? Um momento global muito difícil, onde uma única enfermidade tem matado milhares de pessoas. Só aqui no Brasil, a estimativa é que já ultrapassamos 100 mil pessoas mortas por uma única doença. E isso tem levado os brasileiros, como todos os habitantes da Terra, a um momento de medo, um momento de angústia, porque perderam entes queridos, perderam amigos, perderam pessoas que estavam ao seu lado. Isso traz dor, traz angústia, traz preocupação em perder outra pessoa, ou aqueles que não perderam, perderem um parente, perder o pai, e isso tem trazido uma angústia ao brasileiro. E a igreja também tem sentido isso, né? Nós aqui em Patos tivemos a perda de um presbítero aqui da nossa igreja, morreu de Covid, né? Presbítero Sandro. E sofremos com isso, né? Sentimos a dor da perda, mas mediante toda essa situação nós sabemos que existe um Deus que cuida de nós. Não somente as enfermidades têm hoje atingido assim o coração da igreja, dos irmãos, como também uma perseguição velada está acontecendo no nosso país ao Evangelho. Nós temos os relatos do livro da nossa irmã Simone Quaresma, que foi proibido a publicação do livro porque ela ensinava as mães a educar os filhos de acordo com a Bíblia. Portanto, existe uma perseguição velada ao Evangelho aqui no Brasil. E nós temos todo esse desafio pela frente. A igreja está assustada, a igreja está assim, temerosa, mas, queridos irmãos, não vamos desistir, vamos seguir em frente, vamos confiar no Senhor e entregar tudo nas mãos do Senhor. O contexto das duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses muito parece com a situação nossa dos nossos dias. Paulo escreve à igreja de Tessalônica, após receber algumas informações de Timóteo, que havia visitado a igreja, e Paulo elogia a igreja pela fé, pela firmeza, pelo amor da igreja, uma igreja bem estruturada, mas uma igreja que estava sofrendo perseguições, uma igreja que estava em dúvida a respeito da vinda de Jesus, estava em dúvida a respeito daqueles que morrem em Cristo. E Paulo escreve com esse propósito de edificar a igreja com relação à vinda de Jesus, com relação ao sofrimento e com relação àqueles que morrem no Senhor, aqueles que partiram daqui. E Paulo trabalha isso de forma pastoral, amorosa, mas ele apresenta, queridos irmãos, apresenta a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus sobre a vida da igreja, para reforçar a igreja que estava temerosa, a igreja que estava preocupada e sofrendo perseguições. Eu gostaria de folhear a Bíblia com os irmãos, só para os irmãos entenderem, no capítulo 1 dessa segunda carta, versículo 4, se você olhar comigo, aí você vai encontrar isso. Assim, Paulo diz: por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança, da fé de vocês, que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Portanto, o contexto da escrita da carta aos Tessalonicenses é um contexto de perseguição e tribulação. Se você olhar no capítulo 2, versículo 14, a primeira carta aos Tessalonicenses, 2,14, Paulo trata assim com eles: tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judeia e que estão em Cristo, porque também vocês sofrem da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Portanto, havia uma pressão, uma perseguição com relação ao cristianismo em Tessalônica, vindo da parte dos próprios tessalonicenses, dos parentes, dos patrícios, dos vizinhos, da comunidade não cristã. Havia uma pressão sobre a igreja. E Paulo escreve para trabalhar a respeito disso. Ele elogia os irmãos,
fala da fé dos irmãos, mas eu sei, nós sabemos que vocês estão passando por essas tribulações. Portanto, o contexto é um contexto de tribulação, de aflição, de perseguição. E também Paulo escreve para trabalhar com os irmãos a respeito daqueles que morreram no Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, nós vamos encontrar o Paulo falando. Paulo escreve assim, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Portanto, Paulo traz uma palavra assim de entusiasmo para os irmãos com relação à perseguição e uma palavra de conforto a respeito daqueles que morreram no Senhor. Que ele está falando para aqueles parentes que perderam irmãos, que estavam aflitos. Eu não sei se no grupo das pessoas que estão nos ouvindo aqui tem alguém que perdeu um parente, perdeu um amigo, que sentiu a dor. A palavra de Deus está trazendo um conforto, dizendo ao nosso coração que eles estão dormindo. Paulo usa uma palavra aqui, né, aqueles que dormem, uma palavra macia para confortar o coração. Paulo não usa aqueles que morreram, aqueles que foram vítimas da perseguição ou vítimas de qualquer coisa, ou, vamos dizer, vítimas da pandemia. Paulo não usa a palavra morrer aqui, ele usa a palavra dormir no Senhor, para confortar o coração dos irmãos. Mais na frente ele usa os que morreram em Cristo, aí já os irmãos confortados a respeito disso. Portanto, o contexto é esse, o contexto é falar para a igreja a respeito da providência de Deus na vida da igreja, né? Com relação aos que são perseguidos, com relação aos que morreram, com relação à vinda de Jesus. Paulo está trabalhando sobre isso. E nós vamos trazer um tema. O tema é o Deus provedor. Deus providenciou, ele é um Deus da providência, e providenciou algo muito necessário para fortalecer a igreja. Na escrita de Paulo, Paulo vai dizer assim: olha o que Deus fez por nós, meus irmãos. No texto que nós lemos, nós vamos encontrar, são 3 passos. Deus providenciou a salvação para o seu povo. Isso era uma palavra de conforto, com relação à perseguição. Deus providenciou a santificação para o seu povo, já que havia uma dificuldade também na igreja de Tessalônica. Alguns irmãos, algumas pessoas da igreja que não queriam ter uma vida santa, não queriam trabalhar, queriam cuidar das coisas dos outros. Paulo vai mostrar que Deus providenciou a santificação e Deus providenciou a glorificação para o seu povo. Portanto, ele apresenta aqui a providência de Deus nesse texto básico que nós lemos. O primeiro delas é a salvação. Se você observar comigo, versículo 13 da segunda carta, o capítulo 2, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Deus providenciou salvação para o seu povo. E a salvação nós encontramos em Jesus Cristo. Nós somos perseguidos, nós somos talvez maltratados, injuriados, aborrecidos pelo mundo, mas salvos em Cristo.
nós temos a salvação em Jesus Cristo. Observe comigo também no capítulo, na primeira carta, capítulo 5, versículo 9, da primeira carta aos Tessalonicenses, diz assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos ou durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, Deus nos destinou, não foi para a ira, mas para a salvação. Ele providenciou a salvação para o seu povo. E a salvação é Jesus Cristo, mediante Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo não foi para aquela cruz em vão, ele foi para salvar a estes a quem Deus destinou para a salvação. Portanto, desde o princípio, diz o versículo 13 da segunda carta, no capítulo 2, que Deus nos escolheu para a salvação. Nós somos o povo que recebeu a salvação em Cristo Jesus. Estamos neste mundo, teremos aflições neste mundo, mas devemos ter bom ânimo. Jesus Cristo venceu todas as nossas fraquezas, os nossos pecados e nos trouxe salvação. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem rumo, nós estávamos condenados, nós estávamos entregues às mãos do pecado, do diabo e do mundo. Mas Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, na sua soberania, veio e nos salvou das garras do inimigo. Portanto, Deus providenciou salvação. Essa era a mensagem de reforço que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja de Tessalônica, para os irmãos que eram crentes, os irmãos que estavam firmes no Senhor, os irmãos que estavam sendo perseverantes no Senhor, mas Paulo traz essa palavra para reforçar a fé dos irmãos. E Deus providenciou salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Se nós formos observar, queridos irmãos, um texto de Efésios, capítulo 2, versículos 4 em diante. Olha só o que Paulo escreve para reforçar a nossa convicção da providência de Deus em relação à salvação. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça e a bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, Deus providenciou a salvação para o seu povo. Portanto, querido irmão, ainda que você esteja passando por aflições, por dificuldades, por perseguição, por dúvida, por incerteza, por medo desse mundo, por escândalo desse mundo, você tenha visto escândalo, ainda que você tenha passado, seja qual for a turbulência, a pressão deste mundo, lembre-se que Deus providenciou a salvação para você, através de Jesus Cristo. Nós temos a salvação. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, nós temos essa garantia da salvação, inicialmente porque compreendemos que Deus nos amou. Deus nos amou e continua nos amando. Deus é o Deus da salvação. Ele providenciou salvação. Lembra-se do povo de Israel escravizado no Egito? Deus foi lá e resgatou com poder o seu povo, libertando o povo. Assim aconteceu com a minha vida, com a sua vida. Nós estávamos escravos, dominados, atolados na lama do pecado. Deus foi lá, com grande poder, o poder da ressurreição de Jesus, e nos trouxe a vida. Esse Deus é o Deus que providencia a salvação para o seu povo. Mas também, queridos, não somente a salvação nós encontramos nesse texto como providência divina.
mas a santificação. A santificação. Deus providenciou santificação para o seu povo. Ainda no versículo 13, a parte final diz, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Deus providencia os meios de santificação. Inicialmente, o Espírito Santo. O Espírito Santo vem e habita em nós. Quando nós temos esse encontro com Jesus Cristo, esse encontro traz uma nova vida. Nós somos agora preenchidos, selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em nós, santificando, apontando os nossos erros, acusando, assim vamos dizer, dando aquele sinal de alerta ao nosso coração quando nós estamos cedendo ao mundo e ao pecado. O Espírito Santo vem e nos mostra que nós estamos errados. É um meio de santificação, a intimidade com o Espírito Santo. Né? A busca dessa intimidade, ela é mostrada pela fé na verdade, a palavra de Deus. Portanto, nós temos o Espírito Santo em nós, que nos traz a santificação contínua, dia a dia, indo, trabalhando em nós. Nós temos a fé, nós temos a palavra, nós temos a igreja, nós temos os irmãos, nós temos os pastores para trabalhar conosco essa vida de santificação, dia a dia, nos purificando. E Paulo trabalha na igreja de Tessalônica com esse tema, dizendo, olha, Deus providenciou a salvação para o seu povo. Por que Deus providenciou? Porque Deus quer que o seu povo seja salvo, seja santo. Né? Deus providenciou santificação. Eu queria que você abrisse aí na primeira carta, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8 dessa carta, para a gente ter uma compreensão a respeito da santificação desse povo. Diz assim, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como convém, como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, e não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos que o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Portanto, queridos irmãos, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Deus quer que seu povo seja santo. Deus não quer que seu povo seja impuro nas paixões imorais, nas paixões da imoralidade sexual, na infâmia desse mundo, nem muito menos na incredulidade ou na apostasia da fé. Deus quer que o seu povo progrida em santidade. Para isso, ele concedeu o Espírito Santo. Ele diz também dá o seu Espírito, no versículo 8, a parte final. Ele nos deu do Espírito Santo. O Espírito é santo, já diz o nome dele, já apresenta quem ele é. E ele vem trabalhar em nossa santificação. Portanto, Deus providencia a salvação, através de Jesus Cristo, e a santificação, os meios de santificação na vida do povo. Nós somos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, né? Mas nós ainda estamos nesse mundo, sujeitos ao pecado, ainda tendenciosos a ceder ao assédio do pecado. Mas nós temos os meios, o Espírito Santo, que habita em nós, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós temos o culto ao Senhor, nós temos as exortações, e Paulo disse, olha, quem rejeita essa palavra não rejeita o homem, rejeita a Deus. E a palavra de Deus nos chama para a santificação. Né? E a exortação é, sede santos, porque eu sou santo. Deus disse isso lá no Antigo Testamento, e Pedro cita o Antigo Testamento, citando essas mesmas palavras, para sermos santos. Deus quer o seu povo santo nessa terra. Portanto, querido irmão, preste atenção. Igreja do Senhor. Nós estamos nesse mundo para sermos povo santo de Deus. Passamos por aflições, sentimos a dor da perca dos irmãos queridos, mas jamais podemos sair do nosso padrão de santidade bíblico,
não de uma santidade farisaica humana, mas um padrão de santidade na Bíblia. Onde vamos encontrar a intimidade com o Espírito Santo, com fé na verdade, que é a palavra de Deus, e sermos santos. O Senhor Jesus Cristo, orando pelo seu povo no Evangelho de João, no capítulo 17, ele ora ao Pai e diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Portanto, nós somos santificados pela palavra. Não podemos nunca, jamais, deixarmos de andar segundo o padrão da palavra de Deus. Ela nos santifica pela obra do Espírito Santo, trabalhando palavra de Deus e Espírito Santo, Bíblia e Espírito Santo, santificando o povo de Deus. Portanto, continuemos, queridos irmãos, nessa convicção que Deus providenciou a salvação para o seu povo. Uma terceira providência divina nós vamos encontrar aqui no versículo 14 do texto básico, que é 2 Tessalonicenses 2. Agora 14. O versículo 14 diz assim: foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus providenciou salvação, Deus providenciou santificação, Deus providenciou a glorificação para o seu povo. Aqui, Paulo vai trabalhar a glorificação, a vida após a morte, ou então a transformação daqueles que estiverem vivos quando Jesus Cristo voltar. Portanto, nós temos, queridos irmãos, como providência divina, uma glorificação, nosso corpo glorificado, que é a vida celestial, a vida eterna. Se você for olhar comigo, aí no capítulo 4 da primeira carta, no versículo 17, ele vai dizer assim: depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui é a glorificação. Nós seremos conduzidos a esse encontro com Deus. Para reafirmar essa doutrina, nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu queria que você abrisse sua Bíblia nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 15. Né? A partir do versículo 21, nós vamos compreender. Todo o capítulo 15 fala sobre isso. Mas o versículo 51 vai dizer assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quanto a este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Portanto, nós seremos transformados, glorificados. Todo o capítulo 15 vai dizer que coloca-se em corrupção e surge em incorrupção. Né? Nós seremos glorificados. Deus providenciou a glorificação do seu povo. O corpo volta ao pó, volta à terra, o espírito volta para Deus. Mas quando Jesus Cristo vier, que era um tema das duas cartas, Jesus vier na sua segunda vinda, os vivos que estiverem serão glorificados, transformados para habitar o novo céu e a nova terra. Os mortos, primeiro do que os vivos, eles serão ressuscitados, glorificados e se encontrarão com Cristo para a vida eterna. Portanto, nós já temos a certeza da glorificação. Né? Versículo do texto que nós lemos diz que nós vamos ter a glória, receber a glória de Cristo, a glória do Senhor. E assim como Ele é glorificado nos céus, nós seremos glorificados nesse novo corpo para habitarmos para sempre com o Senhor. Paulo fala sobre isso também em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos 8,
versículo 17, diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Portanto, Deus providenciou a glorificação para o seu povo, a glória do seu povo. Portanto, queridos irmãos, para uma aplicação ao nosso coração. Vejamos, nós estamos passando por lutas, por dificuldades, por perseguição, por batalhas, por pressão deste mundo. Mas há algo a se fazer, que é que nós vamos encontrar aqui nos versículos 16 e 17 do texto básico. E diz assim: que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu de eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Nós temos o nosso Deus conosco. Paulo faz questão de dizer o próprio Jesus Cristo. O próprio Senhor está comigo, está com você. Deus que nos amou e nos trouxe para si, né? O nosso Pai nos deu a eterna consolação e boa esperança. Vamos esperar no Senhor. Vamos confiar no Senhor. Vamos entregar tudo ao Senhor. Vamos trabalhar na obra do Senhor. Portanto, a palavra é: vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Morreu alguém da sua família? Vamos seguir em frente. Morreu com Cristo. Amém. No dia da ressurreição, ele será glorificado assim como aqueles que estiverem na terra. Né? Vamos seguir em frente. Né? E vamos fazer a obra do Senhor. Deus nos fortaleça. Vamos buscar essa força. Fortalecer aquelas pessoas que não têm esperança. Quantas pessoas que, nessas aflições da pandemia, ao perder um ente querido, foram para o fundo do poço. Eu tive a oportunidade de visitar uma pessoa que perdeu a mãe. Né? Essa mulher, ela estava arrasada, ela estava no fundo do poço, sem esperança, sem força, sem confiança em Deus. Mas o povo de Deus, nós, devemos buscar a força do Senhor, fortalecer o nosso coração, para levar essa força para as outras pessoas, que é a boa obra aqui falada pelo apóstolo Paulo. Coração de vocês, console o coração. Veja só que ele usa a palavra aqui, versículo 17. Console o coração. Deus consola o coração do seu povo. E nós encontremos esse consolo no Senhor, pois ele providenciou, lembre-se, salvação, santificação e glorificação. Nós devemos sentir esse conforto, crermos no Senhor. E ao sentirmos esse conforto, também recebermos a força, a fortaleza em toda boa obra, em toda boa palavra. Nós temos isso para as pessoas. Queridos irmãos, se as pessoas deste mundo não encontrarem força, não encontrarem fé em nós, assim como Paulo disse para os Tessalonicenses: olha, em toda a região nós estamos escutando da fé de vocês. Vocês são modelos, vocês estão firmes. Né? Que isso esteja no coração da igreja atual, da igreja do Brasil, da nossa igreja, da igreja presbiteriana, sentindo consolo e recebendo a força do Senhor, com firmeza, com certeza, nessas três convicções da providência de Deus em nossa vida: a salvação, a santificação e a glorificação. Que Deus nos abençoe, console o nosso coração e fortaleça a cada um de nós para toda boa obra e toda boa palavra. Amém. Amém. Que Deus guarde cada um de nós. Amém. Tá? Reverendo, Palavra esteja orando por nós, orando pela igreja, né, para que Deus de fato esteja aplicando, né, o nosso coração a essa palavra ouvida nesta noite, palavra preciosa, que ela possa trazer consolo ao coração de todos nós, daqueles que nos acompanham nesta noite. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Ó Deus, nós te louvamos,
porque temos a oportunidade de pregar, de ensinar, de falar da tua palavra, mas também o Senhor nos dá o privilégio de receber em nosso coração a palavra. Obrigado por tua palavra, Senhor, que nos traz consolo, que fortalece a nossa fé. E eu oro nesse instante pela tua igreja, pelo teu povo, a igreja brasileira, a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Consola o coração daqueles que perderam entes queridos, com essa palavra de que eles estão dormindo no Senhor e um dia serão glorificados. Conforta, ó Deus, o coração das pessoas que estão sofrendo com a enfermidade. Ó Deus, essa oração nós pedimos por tua misericórdia. Pedimos também que o Senhor possa fortalecer, o Senhor esteja fortalecendo a igreja, Amém. fortalecendo os líderes da igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, fortalecendo as famílias, Senhor. Fortalece as famílias da tua igreja para enfrentarmos as tribulações e as perseguições desse mundo com a convicção do que o Senhor providenciou para nós, aquilo que necessitamos para seguirmos esse caminho. Amém. Portanto, essa a minha oração. Em nome de Jesus, oro pela a segunda igreja de Patos, oro pela igreja de Sertânia, pelos teus filhos, Senhor, pelo ministério do reverendo Aguinaldo. Abençoa, Pai, o trabalho aí na cidade de Sertânia. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Amém, meu Muito querido. obrigado. Deus lhe abençoe. Palavra preciosa. Continue abençoando. Em breve estaremos juntos, se Deus nos permitir. Amém, querido. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio. Um abração aí a todo mundo. Deus os abençoe. Amém. Deus te abençoe. Amém. Amém. Vamos voltar aqui com o presbítero Aguinaldo para nós fazermos o encerramento. Lembrando aos irmãos que amanhã nós teremos o Eu, Você e a Bíblia. Os irmãos são convidados a estarem conosco estudando a palavra do Senhor, nosso Deus, né? 7h30 da noite, amanhã nas 3 plataformas, levando o estudo da palavra do Senhor. Aguinaldo, a palavra está com você aí para a gente fazer o encerramento. Temos aí um pouquinho mais de 2 minutos. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o que Ele melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que Ele apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém. Muito obrigado, Aguinaldo. Deus lhe abençoe. Continue abençoando sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. A alegria muito grande tê-lo conosco mais uma vez. Um abraço ao reverendo Rivaldo, aos demais irmãos que nos acompanharam, né? São muitas pessoas, nós não vamos citar nomes aqui, mas sintam-se todos abraçados em nome de Jesus, recebam a nossa gratidão aqui em nome da Igreja Presbiteriana de Sertânia. Abração, Aguinaldo. Deus abençoe. Boa noite a todos. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.